Estamos de volta com Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. E neste último bloco com as professoras Edneia Alves, de Ciências, e Adelina Azevedo, de Química. E ainda dá tempo de você participar, viu? É só enviar a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp. O número é o 31 98295 2794. Professora Adelina, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, qual foi o seu tema hoje? A aula de hoje foi uma segunda aula que trata de drogas e medicamentos, cuja proposta foi trabalhar as funções orgânicas atreladas às principais moléculas constituintes das substâncias que nós consumimos como medicamentos. Bom, e agora a pergunta do 8º ano para a professora Edneia. Quais elementos formam um circuito elétrico? Ok. Bom, o circuito elétrico ele pode ser pequenininho, né? Dentro de alguns aparelhos eletrônicos a gente tem um circuito elétrico ou pode ser um circuito maior, como por exemplo o circuito que a gente tem nas instalações elétricas na nossa casa. Então a primeira coisa que para funcionar precisa ter um fio condutor. Então tem que ter condutores que irão levar a corrente elétrica, conduzir a corrente elétrica. Então aqueles fios são fios condutores. A gente pode ter também resistores. Esses resistores vão ter, dependendo do circuito, duas funções, mas uma delas seria a de... o nome já fala, né? A corrente elétrica, quando vai passar por um resistor, ela encontra resistência. Essa resistência faz, muitas vezes, com que esse resistor aqueça. É o que acontece, por exemplo, no chuveiro. Então, o chuveiro ele aquece a água por meio dos resistores que estão presentes lá no aparelho. E aí, quando a corrente elétrica está passando, a gente tem esses resistores que vai gerar calor, né? Nós temos também capacitores, geradores, pilhas, baterias, né? São exemplos de geradores elétricos. Tem outros geradores também que podem ser utilizados. Muitos locais possuem esses geradores porque, por exemplo, não pode ter máquinas desligadas. Dar um exemplo de um hospital em funcionamento. A pessoa que está ligada aos aparelhos, né, oxigênio, ventilação mecânica, ela não pode ficar esperando, né, uma energia elétrica voltar. Então, tem os geradores que mantêm ali a energia elétrica constante, independente, ele vai armazenar essa energia e quando precisar vai ser utilizado. E aí nós vamos ter, então, resistores, capacitores, geradores, condutores e indutores. Depende do tipo de circuito elétrico na qual a gente estiver falando. Ok. Professora Adelina, 3º ano agora. Quais são as fórmulas gerais dos aldeídos e cetonas? Fórmula geral do aldeído é quando você tem a carbonila, que é o carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e mais uma outra ligação com outro átomo de oxigênio e uma cadeia carbônica. Isso é a carbonila. E a cetona também toda vez que eu disser carbonila, eu estou falando de um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. A diferença do aldeído para a cetona. Cetona é um carbono terciário, secundário. A aldeído é um carbono primário. Bom, agora 6º ano, professora Edneia. Qual é o sistema do corpo humano responsável pela capacidade que temos de ler e interpretar as informações escritas? Então, as perguntas estão bem diversas, né? Mas vamos lá. Eu gosto de falar assim, não existe um sistema que é mais importante que o outro no corpo, não. Mas, porém, entretanto, todavia, nós temos um sistema que é chamado de sistema nervoso, que é ele quem coordena as ações de todos os outros sistemas. Então, eu brinco, falo assim, olha, ele pode não ser o mais importante, mas uma vez que ele não estiver funcionando, o resto também não vai funcionar. Então, é o seguinte, quem interpreta as informações é o cérebro. Então, o nosso sistema nervoso central, ele interpreta as ações. E o sistema nervoso periférico, ele leva essas informações. Então, eu tenho, por exemplo, quando eu estiver falando do sistema sensorial, eu vou ter receptores que irão notar. Aqui a temperatura está baixa, eu estou sentindo frio. O meu corpo vai o quê? Os receptores que a gente tem na pele vai sentir isso, né? Vai verificar esse estímulo que o meio está passando e vai levar a informação lá no cérebro.
Chegou lá no cérebro, o cérebro interpreta a informação e fala assim, oh, peraí, tá fazendo frio. O que tem que fazer quando tá fazendo frio? Uma das ações é o pelo vai ficar arrepiado. Por quê? Quando o pelo vai arrepiar, vai formar uma camadinha de ar ali na pele, permitindo com que a temperatura do nosso corpo não se dissipe, né, para o meio externo. Então, a informação do sistema sensorial foi levada para o cérebro, ele interpretou o que está acontecendo, recebeu esse estímulo, interpretou, manda novamente para aquela região para que ocorra então a ação. Por mais que seja interpretado lá, os outros sistemas têm que agir de forma integrada, né, juntinhos ali, para que a ação aconteça de verdade no organismo. Bom, professora Adelina, por favor, poderia desenhar a fórmula estrutural 3-metil, 3-fenilbutanal? Sim. Não pode, quando a gente observa essas fórmulas assim, o aluno costuma assustar, né? Mas o que a gente olha aí? Primeiro, butanal é a cadeia principal. Então, quando o químico pega uma estrutura, um palavrão desse, e faz o desenho de uma estrutura e fala sobre as propriedades dessa substância, não é que a gente sabe mais do que as pessoas, não. É porque tem uma organização para isso. Butanal, but, 4 carbonos. Pronto. Essa terminação, o an, implica que tem uma ligação só entre os carbonos, ou seja, só um tracinho, compartilha só um par de elétrons. O al é característico da função aldeído, que é essa estrutura aqui. Aí nós temos o 3-fenil e 3-metil. 3-fenil e 3-metil, esse número que vem antes da palavra, são as localizações onde essa ramificação fica, na cadeia. 3-fenil. Então, esse é o carbono primeiro, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse vai ser o carbono o quê? 3. No carbono 3, eu tenho o grupo substituinte ou radical, que a gente fala, que é essa estrutura aqui, ó, que é o fenil. E também no carbono 3, eu tenho o metil, que é essa estrutura aqui. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, aqui esse já está fazendo 4, esse aqui está fazendo 2, então faltam 2 hidrogênios. Esse já está fazendo 4, esse aqui já tem uma ligação, então faltam 3. Pronto, está aí escrito. Baseado nessa estrutura, então, a gente sabe as propriedades básicas dessa substância. Ok, obrigado, professora. Agora a professora Edneia pergunta do 7º ano. Todos os vírus são capazes de provocar doenças? Boa pergunta, né? O que vocês acham, gente? Todos os vírus são capazes de provocar doença? Não, não necessariamente. O que acontece? Os vírus, eles só são capazes de provocar doença, vamos falar aqui do ser humano, né? Em nós, seres humanos, a partir do momento que ele entra dentro do seu corpo e ele vai invadir uma célula. Dentro dessa célula, ele vai replicar o material genético dele, ou seja, ele vai fazer a sua célula replicar o material genético dele, né? Por isso ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ele não consegue replicar fora dessa célula. Mas, tirando, né, quando nós temos, por exemplo, aqui nessa mesa, se tem um vírus aqui, na verdade ele é chamado de vírion, quando ele está fora do corpo, ele não é capaz de provocar doença se ele estiver do lado de fora. Ele só vai provocar se ele invadir o seu corpo, tá? Mas nós não temos vírus que são capazes de infectar somente seres humanos. A gente tem vírus que infectam bactérias, que inclusive ajudam elas na questão da evolução, porque eles trocam materiais genéticos, né? Os bacteriófagos, que são vírus que parecem robozinhos muito bonitinhos. É suspeito, né? A professora de biologia falar que um vírus é bonitinho. Mas a estrutura dele é bonita, ele é bem engenhoso. E aí ele é capaz, por exemplo, de fazer troca de material genético para a bactéria. Ou então um vírus que invade uma planta, né? Esses vírus, eles não vão causar mal para a gente. Eles são inócuos, ele não vai provocar uma doença se ele é um vírus de planta, se ele é um vírus de bactéria. Então, nem todos os vírus vão ser capazes de provocar doença, principalmente em nós seres humanos. Vai depender do tipo de vírus que a gente está falando. Ok.
Bom, professora Adelina, cigarros e bebidas alcoólicas são considerados drogas? Na verdade, quimicamente falando, toda e qualquer substância que, ao ser ingerida, né, ela altera o funcionamento do organismo, e no caso de química, a gente considera uma célula como um organismo, né, diferente da classificação em biologia, é uma droga sim. Aí só que aí tem que ter aí tem as outras classificações, se é uma droga psicotrópica, se é uma droga lícita, se é uma droga ilícita, que já entra em outros temas, e se é uma droga, se é um fármaco, né, que são os medicamentos, mas são drogas sim. Eu gravei uma aula com o professor Paulo de Sociologia, nós falamos justamente dessa interação, né? O que é droga, o que não é droga. A gente não entrou na parte química disso, mas aquilo que provoca reação no nosso corpo, que modifica principalmente a resposta dos neurotransmissores ou o estímulo de um neurônio para o outro, ele vai provocar uma modificação dentro dessa transmissão de impulso elétrico de um neurônio para o outro, né? E aí tem esses fatores que são sociais, tem a questão social do que determina o que é uma droga lícita, o que não é, que é mais fator social do que biologicamente falando, social, né? legal, cultural. E varia também de acordo com o país, né? Por isso que tem a ver com a questão da cultura, né? Da cultura, né? Exatamente. O que é diferente, por exemplo, do conceito de droga para biologicamente falando ou quimicamente falando. Por isso que é importante o menino estudar. E por isso que as aulas de química, essa de hoje e outra que foi ao ar no dia 11 de agosto, são aulas importantes, porque a gente discutiu a droga na perspectiva química, que é as estruturas das moléculas e como que essas moléculas interagem com as moléculas que existem no nosso corpo, e daí provocar essas alterações. Eu trouxe como convidado um médico, o Dr. Lauro Macedo, que ele explicou as interações dessas moléculas com o nosso organismo. E aí tem o fator que não foi discutido, que é o fator da área de história e de sociologia, que são os aspectos sociais que envolve a presença das drogas na nossa vida. Então, uma aula que já seria outro ponto de partida e que é importante. Todos esses contextos são extremamente importantes e é fundamental a gente saber do que está falando e sobre qual perspectiva e definição que a gente está falando. Por exemplo, quando você falou do vírus aí agora, eu fiquei lembrando uma coisa, que você falou que o vírus é bonitinho. O vírus é uma criatura, igual às outras, que quando está no nosso organismo, por mais que que acabe nos matando em determinadas circunstâncias, ele é uma criatura que está tentando também sobreviver. Né? Como qualquer outro micro-organismo. Então, eu ainda lembrei de te perguntar, na verdade, o vírus, quando ele está... qual que é a classificação dele mesmo? Porque há muito tempo eu já li que a classificação do vírus ele não pode ser chamado de ser vivo, ele não porque ele só tem atividade viva quando tem contato com a célula. Como que ficaria essa definição atualmente? Então, só para complementar, já vi que nós temos 3 aulas excepcionais de drogas, então o pessoal pode acessar essas aulas de agosto, né? Tanto a professora Adelina com o Dr. Lauro, quanto a minha e o professor Paulo, na qual uma complementa a outra, uma vai falar do aspecto biológico, químico e social também. Mas só para responder aqui, eu vou ser bem breve, juro, os vírus não são considerados seres vivos, uma vez que eles não possuem célula. Então, a classificação biológica hoje, e isso pode mudar a qualquer momento, né? A evolução acontece dentro da biologia de uma forma muito dinâmica. Então, vírus não tem célula. A primeira coisa que um organismo vivo precisa ter para ser considerado vivo é a presença da célula. Ele é uma cápsula de proteína com material genético dentro, mas ele não tem vida. E tem outras características que vai ora aproximar ele dos seres vivos, ora distanciar ele dos seres vivos. Bom, e é bom lembrar também a você de casa que, por causa da legislação eleitoral, as aulas do Se Liga na Educação temporariamente não estão no canal da Rede Minas, mas no YouTube. Mas você pode acompanhá-las
no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lá todo o programa de estudo e de ensino do Se Liga na Educação está disponível para você. Bom, professora Edneia, 8º ano, o que são circuitos elétricos simples? Bom, circuitos elétricos simples, vou simplificar também na resposta, né? São circuitos elétricos na qual a corrente elétrica ela segue um sentido, né? Por exemplo, uma pilha tem um circuito elétrico simples, né? Quando ela é ligada ali ela pode pertencer a um circuito elétrico simples a partir do momento que a corrente vai seguir somente um sentido. A partir do momento que nós temos sentidos opostos, como é o caso, por exemplo, da alternada, a gente já não vai ter mais um circuito simples. Bom, professora Adelina, quais são as funções orgânicas presentes na fórmula estrutural da molécula de cafeína? Eu tenho a fórmula aqui desenhada, aí você pode comentar. Eu vou precisar que você me ajude para responder essa pergunta, mas Sim. eu quero só complementar aquela fala sua sobre a disponibilidade das aulas. Sim. É porque as aulas que passam aqui, elas são compartilhadas no Google Drive pela Escola Interativa, com todos os professores do estado no e-mail institucional dele e com todos os alunos da rede estadual também, porque os alunos da rede estadual, eles têm um e-mail institucional. Então, no drive do e-mail institucional, na parte compartilhados comigo, a Escola Interativa, ela compartilha todas essas aulas em 2 arquivos. O arquivo de PDF e o arquivo da aula, que você pode baixar e assistir onde for necessário, onde você escolher. Porque às vezes tem muita gente que não tem esse conhecimento. Voltando à questão da cafeína. Onde tem para você identificar as funções numa estrutura química, é só você olhar o grupo funcional. Por exemplo, nessa estrutura tem o nitrogênio fazendo uma ligação com o carbono, e esse carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ou seja, ali eu tenho uma carbonila. Então, isso é característica do grupo funcional amida. Isso aí acontece 2 vezes, na parte à esquerda. Agora, do outro lado, tem o átomo de nitrogênio que faz ligações, ele está entre os carbonos e faz ligação com o carbono e com outros carbonos. Aí a gente tem o grupo funcional amina. Então, essas são as funções orgânicas, amina e amida. Ok, bom, agora a professora Edneia de novo, 6º ano. Como o nosso corpo se movimenta? Sistema locomotor, né? Bom, para o corpo movimentar, a gente precisa da interação de, no mínimo, 3 sistemas, que é o sistema nervoso, sistema muscular e sistema esquelético. Como que isso vai ocorrer? O sistema nervoso ele vai enviar o impulso elétrico, né, por meio dos neurônios, para que ocorra a ação. Da mesma forma como eu falei anteriormente sobre o pelo arrepiar. Então, ele interpreta a ação e aí envia essa ação. Os músculos, os músculos esqueléticos, né, do sistema locomotor, eles estão interligados e eles estão por cima dos ossos. E como que eles se ligam aos ossos, né? Porque eles precisam interagir juntos, senão saía, né? Desgrudava músculo de osso. Então, para que ele se ligue ao osso, existem os tendões, né? Que são fibras muito fortes. Temos os tendões, temos os ligamentos que vão fazer essa comunicação entre músculo, osso, beleza? Então, o sistema nervoso, ele manda o comando e aí ocorre a contração da musculatura, né, contração e distensão, relaxamento da musculatura, que faz com que o movimento ocorra. E o osso, por ele ser rígido, ele vai sustentar o corpo e sustentar esse movimento. Então, o corpo se locomove, né, por meio da interação de 3 sistemas, locomotor, que vai juntar muscular e esquelético, e o sistema nervoso. Então, por meio da contração e relaxamento desses músculos, a gente tem o movimento sendo formado. Bom, para a gente encerrar, professora Adelina, em termos das funções orgânicas presentes nas moléculas de morfina e heroína, qual é a diferença entre elas? Bom, então, tanto morfina quanto heroína são opioides, né? Opioides, opiáceos, são substâncias obtidas da papoula
ou produzida sinteticamente. São duas substâncias completamente diferentes, é aí que está a beleza da química. Por quê? Porque essas duas substâncias, elas são muito diferentes, elas têm propriedades muito diferentes. Enquanto a morfina é um analgésico utilizado sob controle nos hospitais, a morfina, ela, de acordo com algumas literaturas que eu li recentemente, fala que é uma das drogas mais perigosas que existe. Porque quando ela está no nosso organismo, quando ela é processada no fígado, de acordo com esse autor que eu li, ela também se converte em morfina. Bom, a heroína, agora né? na estrutura química, no desenho da molécula, no lugar que tem o grupo funcional, a característica funcional é álcool, e no lugar que tem a característica funcional fenol, que é o grupo OH ligado ao carbono, que faz dupla, tem um grupo funcional éster. Então mudou um grupo de átomos na estrutura, já tem uma substância com propriedades totalmente diferentes. Ok, professoras. Bom, o Tira Dúvidas de Ciências da Natureza fica por aqui. Mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo aplicativo Conexão Escola 2.0. Esse conteúdo ele é gratuito, o aplicativo também é gratuito e não consome os dados da sua internet. Ou você pode acessar também o estudeemcasa.educação.mg.gov.br. É nesse site que você pode rever as aulas que as professoras citaram. Bom, eu agradeço, professora Edneia, professora Adelina, pela participação mais uma vez. Nós que agradecemos, né, Adelina? Obrigada. Obrigada pela participação. Bom, eu agradeço também a Márcia e a Mariana, as nossas intérpretes de Libras. Em especial, agradeço a sua companhia. Tira Dúvidas volta amanhã. Para você, um grande abraço. Tchau!